Ainda com o interino Mário Jorge, sem o acerto oficial com o Tite, Flamengo está em quinto no Brasileirão, vai pegar o Corinthians amanhã em São Paulo. É um time cheio de estrelas. Ninguém discute a capacidade do elenco do Flamengo. Mas a atual temporada teve decepção atrás de decepção. Agora o objetivo é terminar o Brasileiro entre os 4 primeiros, para se garantir na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Para isso é preciso levantar de novo o lado psicológico da equipe. A começar pelo jogo de amanhã contra o Corinthians. Acho que é tentar resgatar o brilho nos olhos dos jogadores, entendeu? Não quer dizer que eu não vi, mas eu acho que a gana, a vontade de vencer, tentar despertar isso neles de novo, porque passaram por baques durante toda a temporada. Como as negociações com o Tite ainda continuam, o interino Mário Jorge é quem vai comandar o Flamengo no duelo deste sábado em São Paulo. E o treinador já está pensando no que pode fazer para trazer a confiança dos jogadores de volta. A gente acredita que aliando características de cada um deles e tentando colocá-los próximo daquilo onde eles podem render mais, a gente pode ter uma coletividade um pouco mais forte. Mário Jorge vai ter praticamente todo o elenco à disposição. Alan, que sofreu uma lesão no pé esquerdo no jogo contra o Atlético Paranaense no mês passado, é o único jogador que está no departamento médico. O volante também vai passar por uma cirurgia no tornozelo direito para retirar uma calcificação óssea e dificilmente joga neste ano. Já o Arrascaeta está recuperado de lesão na coxa e tem chance de ser relacionado para amanhã. Então a gente precisa colocar esses caras em condição de competir em alto nível. E é isso que a gente vai tentar fazer. Quanto antes isso acontecer, melhor. Bem, outro jogo desse fim de semana, o Corinthians recentemente demitiu o Luxemburgo e o Flamengo recentemente demitiu o Sampaoli. Os dois times chegam aí também com essa responsabilidade, essa pressão de mostrar futebol e de se recuperar dentro do brasileiro. Cada um num patamar diferente. O Flamengo hoje é o 5º colocado. Para o patamar do Flamengo, ele estaria fora, por exemplo, de se classificar para a fase de grupos da Libertadores. Terrível. Se acabasse hoje o campeonato, né? Terrível. Seria terrível. E o Corinthians tem que se preocupar ainda com o rebaixamento. Até com, por exemplo, o Vasco nas últimas rodadas, apesar de ter perdido na última. Teve uma recuperação, subiu na tabela, apesar de estar na zona do rebaixamento, mas aumentou muito a sua pontuação. O Santos ganhou 2 seguidas, aumentou a pontuação. E o Corinthians fica perigosamente muito próximo. Apesar de recentemente ter vencido o líder Botafogo, sim, o Corinthians tem que acumular mais uns pontos aí também, professor. E aí? Isso é forçoso e imperioso, como diria o outro. Eu acho que a pior fase, tem a pergunta lá, quem chega em pior fase, o Corinthians está numa pior fase técnica. O Flamengo mostra um futebol decepcionante pelo que se espera do Flamengo. Mas o Flamengo, o pior futebol que o Flamengo tem apresentado, à exceção daquele jogo com o Bragantino, que realmente foi muito abaixo, por pior que o Flamengo venha jogando, ele ainda oferece um futebol melhor que o do Corinthians. O Corinthians tem o fator casa, mais uma vez, né? O Corinthians é um ótimo mandante. O Corinthians perdeu um jogo só no campeonato. Aproveitamento em Itaquera, que está mantendo o time, inclusive, longe do rebaixamento. É isso, porque fora não tem feito o serviço. E esse jogo é da Arena, né? Então, acho que isso é bom para o time do Mano. O Mano está desesculhambando o Corinthians. Muitos corintianos gostaram dessa expressão, mas a expressão não é minha. Já desesculhambou? A expressão do Mano. Contra o Fortaleza eu não vi isso, não. É um processo de desesculhambação. Fortaleza, para mim, o que eu vi foi igualzinho o time do Luxemburgo. Tá, mas ou você já viu alguma mudança? Eu não vi, não. Eu já vi um time que pelo menos fica um pouquinho mais com a bola, ou tenta, ainda não consegue. Contra o Fortaleza, professor? Tentou, não conseguiu. O rival é bem melhor, mas é um processo de desesculhambação. Né? Você gostou dessa? É uma desesculhambação em processo. E o Mano que lançou essa palavra. Então ele sabe como desesculhambar. É uma questão de tempo para a coisa melhorar, né? O que tem que desesculhambar? Fala aí. Ah, tanta coisa. As 3 coisas que eu sempre pedi pro Vanderlei. Saída de bola, passar a bola no meio do campo e ela chegar no Yuri Alberto. Pô, é tudo. Não, mas contra o Fortaleza... Peraí. Não, contra o Fortaleza chegou no Yuri Alberto. Então, chegou e ele desperdiçou. Ah, bom, então não é culpa do técnico. Chegou quantas vezes? Uma vez. Uma. É pouco. Não pode. Uma vez. Não pode. No jogo de ida chegou uma vez. Para a grandeza do Corinthians é pouquíssimo. É, eu concordo. Eu tô com um professor que mais. É pouquíssimo tempo do Mano. Acho que o Mano está muito preocupado em deixar um time minimamente mais agrupado.
Não é só na base da conversa que ele vai conseguir isso. E aí é uma impressão. Acho que o Renato Augusto, que foi a figura com o Luxemburgo de mudar o ritmo do time, de dar mais dinâmica para o time, com o Mano me parece em uma faixa de campo um pouco mais limitada do que ele tinha com o Luxemburgo. O Luxemburgo dava uma liberdade para ele jogar de camisa 8, voltava para buscar o jogo, recuava. Talvez com o Mano, o Renato Augusto como segundo atacante, um pouco mais adiantado em alguns momentos. Não sei se foi apenas por ser uma estreia, a gente vai ter de ver o trabalho sendo desenvolvido. Mas com o Luxemburgo me pareceu o Renato Augusto com muita liberdade para jogar no lugar que ele queria do campo. Com o Mano talvez não tenha tanto isso. E essa resposta para essa pergunta aí, qual time chega em pior fase, para mim, indiscutivelmente, o Corinthians. Eu fui crítico da temporada do Flamengo, para mim é uma temporada absolutamente frustrante, mas ainda assim o Flamengo disputou títulos. O Flamengo conseguiu continuar, ainda que com todas as dificuldades... Perdeu todos, né? Disputou. Mas no alto escalão. O Corinthians, pelo potencial que deveria explorar, a capacidade financeira que não deveria ser tão diferente do Flamengo, muito abaixo. Terminar mais uma temporada sem títulos, para mim, é bem mais decepcionante que a temporada do Flamengo. Em termos de resultados, você falar daqui a 20 anos que esse Corinthians jogou 2 semifinais de Copa, em termos de resultado, caiu do céu. O desempenho muito ruim. Péssimo. Mas os resultados do Corinthians foi muito além do que jogou. Também acho. Muito além do que jogou. É um time semifinalista da Copa do Brasil e da Sul-Americana.